Muito bom dia. Como vocês estão? Hoje é o nosso quarto dia desses 21 dias do Desperte Sua Voz. Como é que tá sendo para vocês esses dias, essas mensagens? O que Deus já falou no seu coração? Compartilhe lá no grupo. Deixa aqui também o seu comentário, curta, sabe, comente para que esse vídeo ele chegue a mais pessoas também, tá? E hoje o nosso quarto dia. O tema de hoje é: o maior perigo não é apenas se afastar de Deus, é esquecer quem Ele é e tudo que Ele já fez. Amém? Então vamos orar e apresentar mais esse quarto dia para que o Senhor ele possa nos conduzir, para que Ele traga a mensagem que vá direcionar o meu e o seu coração para essa jornada e que a gente permaneça firme nesse propósito, que a gente permaneça firme nessa caminhada e que a gente saia daqui sabendo para aquilo que Deus nos chamou. Que você não dependa de aprovação, que você não dependa, sabe, de circunstâncias, que você não dependa de cenário, que você não dependa de recursos, seja ele interno ou externo, mas que você saiba que você precisa de apenas uma única coisa: carregar, guardar e perseverar na presença do Senhor. Amém? Então, Pai, nós te entregamos aqui esse quarto dia, Senhor. Que o Senhor continue abrindo os nossos olhos, revelando e sondando, Pai, o nosso coração. É o que eu te peço. Cria, Senhor, em nós esse coração puro. A tua palavra diz em Mateus que bem-aventurado são aqueles que têm fome e sede de justiça, pois eles serão saciados, Pai. Nós temos sede e fome de justiça por te conhecer, por saber e fazer aquilo que é justo e bom aos teus olhos, ainda que a nossa carnalidade nos leve, Senhor, para o lado contrário. Mas nós temos um Espírito que governa sobre a nossa alma e sobre o nosso corpo, e nós nos rendemos a Ele porque a nossa mente, quando é dirigida pelo Teu Espírito Santo, ela gera vida, ela gera paz, e que nesses 21 dias o Senhor possa despertar, gerar, renovar, ativar em nós aquilo que as dores, as feridas deixaram, Pai, a gente enterrar. Mas nesses 21 dias, o Senhor vem trazer sementes novas, o Senhor vem trazer uma visão nova, o Senhor vem a trazer uma mentalidade nova, o Senhor vem a trazer um direcionamento, uma postura, que a gente acesse, Senhor, uma nova intimidade nova, que a gente conheça quem o Senhor é, e não somente conheça, mas que permita aquilo que a gente conhecer do Senhor entrar e internalizar no nosso coração. É que eu te peço, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. O capítulo 4 de hoje, a leitura está lá no verso 9 em diante. Moisés, o tema do capítulo, encoraja Israel a obedecer. Versículo 9 começa assim: fiquem muito atentos, cuidem para que não se esqueçam daquilo que viram com os próprios olhos. Não deixe que essas lembranças se apaguem de sua memória enquanto viverem. Passem-nas adiante a seus filhos e seus netos. No capítulo 3, Moisés ele fala com Josué, sabe? Não tenha medo e não esqueça do que você viu com os próprios olhos. Agora, no capítulo 4, Moisés ele repete praticamente a mesma coisa, só que agora ele já fala para o povo e não especificamente com Moisés. E aqui é que está o tema do capítulo, de hoje, da leitura de hoje, que o problema, muitas das vezes, não é o problema, não é a falta de dinheiro, o relacionamento que tá ruim, sabe, a família, enfim, mas sim esquecer quem sustentou você naquela dificuldade anterior. Sabe, a gente tem uma tendência muito fácil, muito grande de se apegar ao negativo e de se esquecer das coisas que a gente já superou. Sabe, a nossa mente, ela procura o tempo todo
Economizar energia. Toda vez que você começar a se posicionar, a criar um novo hábito, a fazer algo diferente, o seu cérebro, ele já é preguiçoso, o nosso cérebro. Aí ele vai dizer, não, Kalene, para com isso, não tem futuro não, olha, isso já não deu certo, a gente vai gastar energia, tem que trabalhar, sabe, essas coisas todas. E o cérebro, ele quer o quê? Economizar energia. Então, para ele sempre vai te levar para aquilo que é mais fácil. Vou dar um exemplo para vocês. O que é mais fácil? Eu preparar comida ou então eu ir comprar um sanduíche no McDonald's ou no Bob's. É mais fácil. De você vai lá, pede, 20, 30 minutos está pronto. Só que fazer a própria comida dá um pouco mais de trabalho, tem gente que gosta, mas eu não estou falando sobre gostar. Eu estou falando sobre facilidade que o nosso cérebro busca. E aí, nesse processo, é muito mais fácil eu colocar a culpa em alguém do que eu assumir a minha própria responsabilidade. Do que eu falar, não, eu tô nesse BO por culpa minha. Eu tô sofrendo porque eu aceitei esse relacionamento. Eu tô sofrendo porque eu quis confiar nessa pessoa. Porque eu ignorei os sinais. E aí a gente vai perceber que o problema que a gente está vivendo, nós demos brecha. E a assumir essa parcela de culpa, geralmente, a gente não assume. A gente coloca na conta dos outros, né? E aqui, o que que acontece? O problema é que o povo, ele tava, né? Ele vai se afastar de Deus, só que não somente isso. Porque a gente não se afasta só de Deus, mas a gente esquece quem ele é. E o que ele já fez. Isso que é o pior. Sabe? É a mesma coisa, não sei para quem é pai e mãe, você faz tudo pro teu filho. E aí ele cresce, pega as coisas dele, vai embora e nunca mais te procura. É como se literalmente ele esqueceu o que você fez nesses anos todos e o que você é para ele, né? Independente da criação, essas coisas todas, mas eu falo sobre honra, sabe? Eu falo, não tem uma lembrança, não tem nada, nada, nada que a pessoa lembre que seja bom, porque às vezes é dessa forma que a gente acaba agindo com Deus, né? Só o fato da gente já nascer já foi um grande milagre, porque entre tantos, né, espermatozoides ali, a gente foi o único que deu certo, né? Foi a única semente. Depois de Deus falar sobre guerras, gigantes, conquista, Moisés ainda muda completamente o foco e a maior preocupação já não era o Egito, e nem o deserto, nem o gigante, mas era o coração do povo. Porque um inimigo do lado de fora, ele pode até nos atacar, mas um coração que se afasta de Deus nos faz perder o rumo por dentro. E aí vem o esfriamento espiritual, porque ele não acontece de uma vez assim. Ele vai pouco a pouco, dia após dia. Eu deixo de orar, eu deixo de buscar, sabe? Eu deixo de fazer aquilo que eu fazia antes. E aí, quando você vê, você já tá fraca. Quando você vê, você já tá desanimada, sabe? A tristeza chegou e você tá no fundo do poço. E não vai saída, não vai saída, sabe? O que que a gente precisa aqui? Ouvir sem obedecer não produz transformação. Ouvir, ler, fazer e não se permitir passar por essa experiência vai ser só mais uma jornada que você vai começar, mas que não vai trazer a transformação. Não por mim, mas porque você não se entregou verdadeiramente para isso. E quando eu falo de entrega, né, falando aqui do jogo do Brasil, muitos comentários, muitos vídeos falando que o Brasil não se entregou, o Brasil não se entregou, o Brasil não se entregou. Só que se a gente for olhar para nossa vida, tem muita coisa que a gente não se entrega mais. A gente não se entrega mais de verdade para as pessoas, confia, a gente não se entrega mais de verdade para relacionamento, porque a gente já sofreu tanto lá atrás. Então, às vezes a gente vai para a vida, para o dia a dia, que nem o time, né? Que nem a equipe de futebol do Brasil. Começa ali com toda aquela pressão, com toda aquela expectativa que tem que zelar, sabe? É uma camisa, é um time que tem mais vitória, aquela cheia de pressão. E vários anos, mais de 20 anos sem ganhar, né, uma Copa. E a entrega já não é mais a mesma. Porque às vezes o seu nível de entrega no relacionamento, no trabalho, enfim, é esse. E o nível de entrega da pessoa é aqui. A chance que você tem de se frustrar é muito maior. Por quê? Porque a sua entrega, o seu comprometimento é maior. Ah, porque ninguém faz do jeito que eu faço. Ah, porque ninguém se entrega. Porque ninguém aquilo. Só que a gente tem que analisar aqui
Será que eu não estou excedendo demais na minha entrega, no meu compromisso, na minha intensidade? Porque eu quero reconhecimento, porque eu quero validação, porque eu estou buscando algo que nem eu sei o que é, mas que só a presença de Deus vai me falar: olha, você está fazendo isso aqui porque você quer reconhecimento, porque você quer provar valor. E comigo você não precisa provar valor, porque você é meu filho, minha filha. Você só precisa me obedecer e confiar em mim. Apenas isso, e que o teu coração seja meu e não seja dividido com nenhuma outra coisa. É apenas isso, né? Uma coisa tão simples. Deus, ele só quer o nosso coração. Mas o quanto que é desafiador tirar tudo aquilo que as feridas, que a carência, que a cultura, que a nossa realidade, que a nossa sociedade vive hoje. Porque volta e meia a gente sempre vai se ver dividida entre Deus e o trabalho, entre Deus e a família, entre Deus e as amizades, entre Deus e alguma coisa. E a maturidade vem para quê? Para falar que o nosso coração ele não pode andar dividido. Eu não sei nem se é nesse daqui que fala, mas é uma outra mensagem. Eu acho que é isso. Não, não é, é o outro. Que o coração dividido ele perde direção. Então, nós temos buscado direção ou apenas confirmação daquilo que eu já quero fazer. Então, pare e reflita, né? Não adapte a palavra de Deus à sua vontade. Moisés fez uma advertência muito séria: não acrescentem nem tirem nada daquilo que eu lhes disse e lhes ordeno. Existe uma tendência humana de aceitar apenas as partes da palavra que nos confrontam, que nos confortam, na verdade. Gostamos das promessas, mas rejeitamos os confrontos. Queremos a promessa, mas não queremos viver o processo. E aí a gente começa a resistir. Evitamos, o confronto, e a maturidade, ela começa quando permitimos que a verdade nos transforme, mesmo quando ela revela áreas que ainda precisam ser ajustadas. Deus, ele não muda a sua palavra para caber na nossa vontade. É o nosso coração que precisa ser moldado pela palavra. Quem adapta a verdade para evitar confronto acaba construindo um Deus com sua própria imagem. O afastamento ele começa em pequenas concessões, pequenas decisões nos dias que eu vou aceitando. Ah, eu não gostei. Não, mas tá bom. Ah, fulano fez isso. Ah, não, não quero dor de cabeça. Vai ter momentos que a gente vai precisar falar. Vai ter momento que a gente vai precisar dizer, tá doendo. Porque são essas pequenas concessões, pequenas permissões que nos ferem, que acabam nos afastando, né? Afastando o nosso coração. A idolatria, ela é tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus. Moisés, ele alerta, não façam imagens, mas a idolatria, ela vai muito além dessas esculturas. Ela acontece sempre que a gente coloca uma coisa no nosso coração. Pode ser aprovação, o controle, relacionamentos, carência, prova de valor, reconhecimento, status, segurança financeira, segurança emocional. Tudo aquilo que governa as nossas decisões mais do que Deus já começou a ocupar o lugar que pertence somente a Ele. Existe uma pergunta que revela isso. O que mais eu temo perder? O que mais você teme perder? Aquilo que mais tememos perder costuma revelar aquilo que mais adoramos. Idolatria é substituir a confiança em Deus por qualquer fonte de segurança. É forte. A memória espiritual, ela vem para nos fortalecer na nossa fé. Mesmo, e aqui é onde Moisés, ele lembra, o povo do cuidado, da aliança, de tudo que Deus já fez por ele. Deus, ele vem relembrar a ousadia, a coragem, a fé. Quando ele traz, quando a gente traz isso para a memória, a nossa esperança ela é renovada. Quando você traz para a memória tudo aquilo que Deus ele já fez na sua vida, a sua esperança ela é renovada. E sempre existe um caminho de volta. Mesmo fazendo tantos alertas, Moisés revela o coração de Deus. Se vocês buscarem o Senhor de todo o seu coração, vocês encontrarão. Sabe que promessa, que palavra que Deus ele nos direciona.
Se vocês buscarem o Senhor de todo o coração, não é se vocês fazerem, se vocês realizarem, se vocês se sacrificarem, não, é buscar. E buscar fala sobre desejo, fala sobre vontade, fala sobre necessidade, sabe? Imagina aí a melhor, a sua comida favorita, então deseje comer ela. É mais ou menos isso, sabe? É desejo por Deus. E, e Deus, ele nunca abandona quem volta para ele, né? Muito pelo contrário, ele trata com sinceridade, com misericórdia. Então, ele não procura que a gente seja perfeito, mas procura que corações aquebrantados e sinceros, mesmo quando a gente erra. A gente tem um certo receio, dificuldade de buscar a Deus perante o erro. Não sei vocês, mas algumas pessoas têm. Eu tinha isso no começo, de que se eu fosse chegar com Deus e falar tudo que eu fiz, o que eu errei, que eu pequei, um monte de coisa, ele ia me castigar. Se eu falasse realmente tudo que eu tava pensando, tudo que eu tava sentindo, ele ia me castigar. Esse era o pensamento que eu tinha. E aí eu comecei a perceber que isso não era de Deus, né? Era a sensação que eu tinha, porque era o medo, era o receio, né, que eu tinha na minha infância de falar, olha, eu fiz isso. Se eu falasse o certo, eu apanhava. Se eu falasse o errado, eu apanhava também. Então, eu preferia não falar, que de uma forma ou de outra ia ser castigada. E era esse pensamento que eu tinha. Se eu falar para Deus tudo que eu penso, ele vai me fulminar ali, né? Mas não. Ele já sabe o que eu penso que tá no meu coração. Ele só quer que eu seja verdadeiro, que eu fale, que eu coloque aquilo para fora. Porque muitas vezes a cura ela vem no falar, né? A terapia é muito isso, é a cura pela fala. Existem outras técnicas, mas quando você tá ali falando, expondo, abrindo ali o seu coração para aquele profissional, as fichas vão caindo e você vai tendo a percepção ali. Porque muitas vezes a gente é mais acostumado a guardar do que expor, do que falar. Que falar, fala sobre vulnerabilidade, fala sobre exposição. E aqui Moisés ele compreendeu que o povo poderia vencer guerra, mas ainda assim perder aquilo que era mais precioso, que era o coração deles. O maior perigo não é passar pelo deserto, o maior perigo é chegar à promessa e esquecer quem sustentou você durante todo o caminho. Pare, pense e observe, né? Primeiro ponto, o que Deus está ensinando para você nesse capítulo? O que Deus ele já fez na sua vida, então faça uma lista e agradeça por cada uma delas. O que ainda divide o seu coração? Anote lá na sua árvore. Amém? Que esses 4 primeiros dias a luz do Senhor, a palavra dele, possa ter alcançado áreas no seu coração que era necessário para você ir para essa segunda etapa que nós vamos viver a partir de amanhã. E se preparem, porque você já está a muitos passos além daquilo que você poderia imaginar. Não se preocupe com o que você vai falar, como vai ser daqui para frente, porque cada dia vai organizar algo aí dentro. E que quando a gente chegar no capítulo X, o quebra-cabeça ele vai aparecer e as peças vão se encaixar. E você vai conseguir compreender que tudo já estava aí, só precisava ser organizado. Mas as vozes, a carência, as dores, as feridas, raízes ruins precisavam ser limpadas, podadas e cortadas, arrancadas de você para que você conseguisse enxergar que tudo que você mais procurava já estava dentro de você. Amém? Então, vamos orar apresentando esse momento. Senhor, eu te agradeço por esse quarto dia. Que o Senhor nos conduza, nos direcione, que o Senhor nos guia conforme a tua vontade. Obrigada porque até aqui a tua palavra revelou áreas no nosso coração que precisam ser tratadas. Que o Senhor venha, Pai, como o médico dos médicos, cuidar, sarar. Nós permitimos, Senhor, que aquilo que o Senhor quer fazer, o Senhor faça, porque nós queremos viver a realidade daquilo que o céu liberou sobre nós. A tua palavra diz que nós já temos o sim e o amém de Jesus.
Nós queremos viver, Pai, a plenitude daquilo que está em Jeremias 29:11, que diz que o Senhor sabe os planos que o Senhor tem para nós. E não são planos de sofrer, de viver em escassez, de viver preso em dependências, mas são planos de ter uma vida em abundância, uma vida plena. E não nos deixe ficar conformados. Por isso, Pai, através do Teu Espírito Santo, muda a nossa mente, muda a nossa visão. Por isso eu quero que declarar, Senhor, uma nova mentalidade, uma mentalidade que acredita naquilo que é invisível, uma mentalidade, Pai, que não se deixa levar por pessoas e nem circunstâncias, uma mentalidade que não olha para as pessoas a partir das dores que viveu ou das dores e feridas que aquela pessoa está passando, mas que olha e vê aquilo que o Senhor enxerga, que vê aquilo que a pessoa vai se tornar lá na frente, que a gente possa, Pai, ajudar da forma que nós pudermos as pessoas que passarem ao nosso redor, mas que a gente não assuma uma responsabilidade que não seja nossa, mas que na medida do possível a gente possa estender a mão assim como alguém estendeu a mão por nós, e que a gente ajude essas pessoas e que elas sejam, Pai, resposta para o nosso destino. Por isso, para essa estação, para esse novo ciclo que o Senhor está nos conduzindo, nos dê sabedoria para construir relacionamento, para tomar decisões, nos dê discernimento espiritual, Pai, para entender, compreender e obedecer a Tua instrução e o Teu direcionamento, mesmo quando não faz sentido, mesmo quando estamos diante de um não, mesmo quando as coisas não acontecem do nosso jeito e no nosso tempo, mesmo quando a gente não consegue ver o todo de tudo, mas o Senhor tem o controle de tudo e de todas as coisas. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém, amém e amém. A gente se vê amanhã no nosso quinto dia.